Você já ouviu falar em alergias e intolerâncias alimentares? Será que esses problemas têm algo a ver com refluxo? Ou então, será que esses problemas podem provocar refluxo? Me acompanhe por alguns minutos que eu vou explicar isso direitinho para você. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tegon Júnior e eu estou aqui para ajudar você a dizer adeus à gastrite, azia e ao refluxo de forma 100% natural. Bom, então o que é alergia alimentar? Basicamente, é o seu sistema imunológico atacando certas proteínas que você consumiu, principalmente proteínas de frutos do mar, mariscos, ovos, leite, trigo e amendoim. Os anticorpos do corpo, chamados de imunoglobulina, são produzidos pelos glóbulos brancos e têm a finalidade de atacar invasores do nosso organismo, vírus e bactérias principalmente. Existem 5 tipos de imunoglobulina, sendo que a mais comum, responsável pelos casos de alergia alimentar, é a imunoglobulina E, ou IgE. Esse é o tipo de alergia clássico, cuja resposta do organismo costuma ser rápida e normalmente as reações graves, podendo inclusive provocar um choque anafilático e levar à morte. Dificilmente uma pessoa sofre desse tipo de alergia clássica a algum alimento e não tem conhecimento disso. Porque, como as reações são imediatas e de maior gravidade, normalmente, no primeiro contato com o alimento, já é detectado isso ao longo da vida. E o que é a intolerância alimentar? Bom, a intolerância alimentar tende a ser caracterizada por sintomas de desencadeamento mais lento, podendo aparecer inclusive vários dias após a ingestão do alimento ofensivo, dificultando a identificação da sua causa. A intolerância alimentar pode ocorrer principalmente por 3 fatores. O primeiro é a deficiência de enzimas digestivas. Ela ocorre quando a intolerância é originada no nosso trato gastrointestinal. Ela não ativa nenhuma resposta do nosso sistema imune. O caso mais comum é da intolerância à lactose, quando uma pessoa não consegue digerir o açúcar presente no leite, e o que pode acabar resultando em diarreia, vômitos e dor no estômago. Nesses casos de intolerância, o alimento digerido normalmente não é totalmente digerido e metabolizado, e isso acaba provocando dificuldades digestivas. Isso acontece porque enzimas ou proteínas que o corpo precisa produzir para digerir corretamente certos alimentos não são produzidas ou não estão funcionando corretamente por alguma razão. A segunda hipótese de intolerância alimentar é quando ocorre uma reação do sistema imune provocada pela imunoglobulina G, ou IgG, parecida com a alergia clássica. Porém, como essa reação é desencadeada por um tipo diferente de imunoglobulina, a IgG, a reação é mais lenta e os sintomas normalmente não são tão graves, o que dificulta o seu diagnóstico. A terceira hipótese é quando ocorrem reações químicas. Isso acontece quando substâncias químicas como corantes, aromatizantes, conservantes e realçadores de sabor são rejeitados pelo nosso trato gastrointestinal. Segundo o site WebMD, um dos maiores portais de medicina nos Estados Unidos, os principais sintomas relacionados à intolerância alimentar são gases, cólica, inchaço, azia, dores de cabeça, irritabilidade e nervosismo, náusea, dor no estômago, diarreia e vômitos. Será que alergias e intolerâncias provocam refluxo? O que a ciência diz sobre isso? Bom, diversos estudos científicos revelam que a existência de alergias e intolerâncias alimentares pode sim contribuir para a ocorrência do refluxo. Um estudo de 2002 revelou uma ligação entre a alergia ao leite de vaca e a ocorrência do refluxo gastroesofágico. O estudo foi feito com crianças menores que 1 ano, em que é comum a ocorrência do refluxo e também da alergia ao leite de vaca. O Dr. Ralph Hane, um médico pediatra, alergista e gastroenterologista especializado em alergias e intolerâncias alimentares, num estudo de 2006, concluiu que a alergia alimentar pode contribuir para a doença do refluxo gastroesofágico, também cólica ou constipação em crianças. O estudo revela ainda que crianças tiveram respostas positivas ao adotar uma dieta hipoalergênica ou uma dieta de eliminação, em que você tira aquele alimento que provoca intolerância. Veja só a conclusão de um outro estudo de 2005 que analisou a ocorrência de refluxo gastroesofágico em crianças e adolescentes
com histórico de intolerância alimentar. O corrente estudo revela a existência de uma relação de causa e efeito entre a alergia à proteína do leite e outros alimentos e o refluxo gastroesofágico, no estudo em crianças de diferentes idades estudadas. Uma outra pesquisa muito interessante é uma de 2009, publicada no The American Journal of Gastroenterology. Essa pesquisa acompanhou por mais de um ano 16 pacientes sofrendo da doença do refluxo gastroesofágico e 7 pacientes saudáveis. Todos foram submetidos a um exame de intolerância alimentar para 60 tipos de alimentos e não estavam fazendo uso de inibidores da bomba de prótons, os prazóis, aqueles medicamentos que servem para reduzir a produção de ácido no estômago. Depois de identificados casos de sensibilidade alimentar, os pacientes foram submetidos a uma dieta de eliminação, em que os alimentos não tolerados foram excluídos. E aí eles foram avaliados novamente após 3 meses da dieta. Os dados que essa pesquisa apresentou foram muito ricos. A primeira observação que a gente tem a fazer é que todos os pacientes com doença do refluxo gastroesofágico apresentaram em média intolerância alimentar a 3 ou 4 alimentos diferentes. Os principais alimentos que provocaram reação foram o café, a alface e o leite. A segunda observação é que o estudo relatou que todos os pacientes com a doença do refluxo gastroesofágico apresentaram melhoras. E 62,5% dos pacientes tiveram a eliminação total dos sintomas. Quais os alimentos mais frequentemente envolvidos na alergia alimentar? Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, qualquer alimento pode desencadear a reação alérgica. No entanto, o leite de vaca, ovo, soja, trigo, peixe e crustáceos são os mais envolvidos. A sensibilização a esses alimentos, ou seja, a formação de anticorpos IgE, depende de hábitos alimentares da população. O amendoim, os crustáceos, o leite de vaca e as nozes são os alimentos que com maior frequência provocam reações graves, anafiláticas. A reação anafilática ou choque anafilático é uma reação súbita, grave, que impõe um socorro imediato e pode inclusive levar à morte. Como descobrir se você tem alguma intolerância alimentar? Uma das maneiras mais eficientes de descobrir se você sofre de algum tipo de intolerância alimentar é por meio de exames específicos que podem ser indicados para você por um médico ou nutricionista. Os mais comuns são o Food Detective, utiliza a metodologia ELISA e pode detectar anticorpos IgG para 59 alimentos diferentes. Um outro tipo é o ELISA 109 Mediterranean IgG. Ele utiliza também a metodologia ELISA e pode detectar a presença de anticorpos IgG para 109 alimentos diferentes. O exame mais completo é o GenaRate MicroArray 200+, que utiliza a tecnologia MicroArray, inicialmente criado para estudo de DNA e expressão gênica. A empresa fabricante estendeu essa tecnologia para pesquisas de sensibilidade, incompatibilidade e intolerância alimentar mediadas pelo IgG. Poucos laboratórios no Brasil hoje realizam esse tipo de exame. Um deles é o laboratório Sabin. É possível descobrir se você tem intolerâncias alimentares sem fazer exames? Sim, é possível. Uma alternativa, se você não quer fazer ou não tem acesso a exames mais precisos, é utilizar uma dieta de eliminação, que consiste em comer apenas alimentos com poucos alérgenos, ou aqueles alimentos que não provocam alergia, como maçãs, peras, arroz, verduras, legumes, cordeiro e peru. Depois de algum tempo, cerca de 2 a 3 semanas, quando o corpo já se acostumou com a ausência dos alimentos suspeitos, você vai reintroduzindo e observando as reações de um alimento por vez. A cada 2 a 3 semanas, você vai acrescentando um novo alimento e sempre vai observando aí o surgimento de sintomas que possam revelar a existência de alergias ou intolerâncias ao alimento que você está introduzindo. Esse é um método mais demorado e menos preciso, mas se for feito corretamente, ele pode ajudar você a identificar casos de alergias e intolerâncias. Você tem intolerância alimentar. Qual é a solução? Se você sofre de intolerância alimentar, é muito importante descobrir qual que é a causa da intolerância. Se for uma resposta do sistema imunológico pelos anticorpos IgG, então a melhor solução é excluir o alimento para qual você apresenta intolerância da sua alimentação diária. Observe que nesses casos, o consumo de pequenas porções de alimento em situações ocasionais não gera maiores problemas. Ele pode nem mesmo ser percebido.
porém o consumo rotineiro ou em grandes quantidades já pode provocar reações desagradáveis. Se a sua intolerância for provocada pela deficiência ou falta de enzimas digestivas para determinado alimento, é possível utilizar suplementos de enzimas digestivas que vão auxiliar na digestão dos alimentos que o seu organismo tem dificuldade de metabolizar. No caso da intolerância à lactose, por exemplo, o consumo da enzima lactase pode ajudar a digerir o leite e evitar reações ao alimento. Como evitar alimentos? Bom, alguns alimentos são relativamente fáceis de serem evitados, mas outros, no entanto, como trigo, milho, leite, ovo e soja, são largamente utilizados em alimentos industrializados e você tem que estar sempre atento para evitar comê-los sem saber. Procure os ingredientes que você precisa evitar nos rótulos dos alimentos onde pode haver algum ingrediente escondido. Aprenda os sinônimos utilizados nos rótulos para que você consiga descobrir algum ingrediente não desejado, porque isso nem sempre está tão transparente assim. Se você tiver alergia de verdade a algum alimento que provoque sintomas como formigamentos no corpo ou na língua, inchaço nos lábios, coceiras ou dificuldade de respirar, então você tem que ser muito cuidadoso sobre ler o rótulo dos alimentos. O consumo do alimento a qual você tem alergia pode provocar uma reação violenta chamada choque anafilático, que pode levar à morte. Você deve ser sempre cuidadoso com todos os alimentos e não sair achando que eles são seguros. Se você é alérgico a algum ingrediente que pode aparecer com diferentes nomes, de forma disfarçada, talvez a melhor solução seja ligar para o serviço de atendimento ao cliente do fabricante e tirar a sua dúvida. Normalmente tem um número de telefone nas embalagens dos alimentos. Existe ainda um aplicativo para celular gratuito que pode te ajudar. Ele se chama All I Can Eat. E com ele é possível ajustar as suas intolerâncias e calcular a compatibilidade com cada alimento. Um simples sistema tipo semáforo, ele aparece a luzinha lá verde, amarelo e vermelho, indica o nível de tolerância de forma direta a diversos alimentos. Como evitar o risco de desenvolver intolerâncias e alergias alimentares? É possível evitar o risco? Sim. Em crianças, o estímulo ao aleitamento materno no primeiro ano de vida é fundamental. Recomende-se a introdução de alimentos sólidos após o 6º mês. O leite de vaca somente após o 1º ano de idade, ovos somente aos 2 anos e alimentos como amendoim, nozes e peixe somente após o 3º ano de vida. Em adultos, alguns cuidados. Então, uma dieta muito repetitiva aumenta o risco de desenvolver alergias alimentares. Portanto, é importante variar os alimentos que você consome regularmente. Evite comer todo dia o mesmo café, almoço e janta. Varie os alimentos o máximo possível. Quanto maior a frequência de um alimento na sua dieta, maior o risco de desenvolver intolerância a esse alimento. O uso de enzimas digestivas regularmente também pode reduzir o risco de desenvolver alergias e intolerâncias alimentares. Um dos principais mecanismos do surgimento de alergias e intolerâncias é a passagem de pedaços de proteínas que não foram totalmente digeridos no seu intestino. Isso faz com que aquele pedaço de proteína seja identificado como invasor e o organismo crie anticorpos para atacar esse intruso. O consumo de enzimas digestivas auxilia na quebra das proteínas e aminoácidos e reduz o risco de desenvolver alergias e intolerâncias. Além disso, você pode evitar o consumo de alimentos industrializados, que contêm grandes quantidades de aditivos químicos, como corantes, aromatizantes, conservantes e realçadores de sabor. Isso pode contribuir para aliviar o seu sistema digestivo. Então procure consumir ao máximo alimentos e temperos naturais para garantir uma alimentação mais saudável e facilitar o trabalho do seu sistema digestivo. Lembre-se, quanto melhor e mais eficiente estiver a sua digestão, menores as chances de desenvolver alergias e intolerâncias alimentares. Por isso é recomendável não fazer uso prolongado de medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago, pois eles prejudicam a digestão, principalmente das proteínas. O uso de medicamentos para refluxo pode aumentar o risco de alergias alimentares. Diversos estudos demonstram que o uso de medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago aumentam as chances de desenvolver alergias alimentares. Se você quiser saber mais sobre por que isso acontece, veja o vídeo ou o artigo completo sobre o assunto. Se você sofre de azia e refluxo e já fez o tratamento e não apresentou melhoras, é possível que você esteja consumindo alguns alimentos para os quais você tem intolerância. Nesse caso, é recomendável que você tente identificar os alimentos para os quais você apresenta intolerância e reduza o seu consumo ou passe a evitá-los. Isso com certeza vai ajudar você a ter melhores resultados no seu tratamento. Além disso, é importante utilizar um tratamento que não aumente o risco de desenvolver alergia alimentar. Por isso, um tratamento natural é sempre a melhor opção.
Se você quiser aprender um método 100% natural, ensinado passo a passo para eliminar azia... Você sofre de refluxo ácido? Sabe aquela sensação terrível de ter o seu esôfago pegando fogo? Aquele gosto ácido horrível na boca? A necessidade de tomar remédio para dormir graças àquelas fortes dores? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu sei exatamente como você se sente. Por quê? Durante muitos anos, o temido refluxo ácido foi o meu companheiro diário. E isso atrapalhou a minha vida em todos os aspectos que você pode imaginar. Nesse período, eu já havia tentado de tudo que você pode imaginar. Dos tratamentos químicos mais caros e avançados, até táticas alternativas que chegavam a ser engraçadas de tão ridículas. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje foi a forma simples, prática e natural que eu encontrei para ter uma vida plena, saudável e livre de todos esses sintomas que só nós que sofremos com esse problema conhecemos tão bem. Então, se você, assim como eu, deseja acabar de uma vez por todas com esse grande vilão, assista esse vídeo com atenção até o final, porque você vai me agradecer muito depois disso. Eu quero compartilhar todos os passos que eu usei para dar adeus ao meu sofrimento. E eu quero fazer você descobrir como eu tratei e como eu me livrei do refluxo ácido de forma 100% natural em apenas 2 semaninhas, graças a um método fácil de seguir e muito simples, que fará você vencer esse problema de uma vez por todas. E antes de irmos para a solução, deixa eu te contar rapidinho um pouco da minha história. Desespero foi o que eu comecei a sentir ao perceber que, em vez de melhorar, o meu refluxo estava piorando a cada novo tratamento que eu tentava. Era horrível sentir a comida voltando após cada refeição, sentir aquelas dores horríveis, então nem se fala. Como eu acabei de te falar, apenas 2 palavras podem descrever bem o que eu estava sentindo: frustração e desespero. Talvez seja o seu caso também. E eu realmente precisei agir para resolver isso de uma vez por todas. Eu tinha colocado na cabeça o seguinte: ou eu acabava com o refluxo, ou o refluxo ia acabar comigo. Era o meu dever encontrar uma forma natural para reduzir ou até mesmo eliminar esse problema de uma vez por todas. E o que eu fiz? Eu comecei a entender bem essa doença. Primeiro de tudo, eu quero saber, você sabe exatamente o que é o refluxo? Olha só, eu não sou médico, por isso eu vou explicar da forma mais simples possível. Olha o nosso amigão aí. Há um músculo no nosso estômago que é responsável por se abrir para a comida passar e se fechar imediatamente para não permitir que os ácidos do estômago subam para o nosso esôfago. Pessoas com refluxo, pessoas como nós, apresentam uma pequena falha nesse mecanismo e os resultados disso, em alguns casos, são trágicos. Exatamente, trágicos. O refluxo é um problema maior do que você pode imaginar. Você sabia, por exemplo, que o refluxo pode acarretar em graves problemas pulmonares? Que o refluxo pode levar você a ir para uma mesa de cirurgia? Além de alguns problemas menores, mas que podem atrapalhar muito a nossa vida, como o mau hálito. Por isso, eu recomendo que você haja como eu agi e jamais ignore esse problema, sempre tomando muito cuidado com o abuso de remédios. Remédio geralmente ataca os sintomas e não as causas. E eu não acho que uma vida tomando drogas seja uma vida plena. Por isso eu decidi buscar uma cura natural e definitiva para esse grande vilão. Com esse desejo incontrolável tomando conta de mim, eu decidi dedicar meses da minha vida a estudar formas de destruir o refluxo. E eu me debrucei em todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Livros, vídeos do YouTube, trabalhos acadêmicos, entrevistas, entre tantas outras coisas. Aliás, eu busquei esse conteúdo em todos os idiomas que você pode imaginar. E hoje eu consigo até arriscar algumas palavrinhas em chinês e coreano. E foram justamente algumas táticas que aprendi com os asiáticos que mais me ajudaram. E durante esse período de estudos, eu tive uma descoberta chocante. A cura existe, é natural e muito mais simples do que parece. E foi dessa forma que nasceu o meu guia, o Vencendo o Refluxo, um e-book
onde eu compartilho tudo que eu fiz e que mais de 1000 leitores já seguiram para vencer essa terrível doença. E por incrível que pareça, eu vou te mostrar que você pode vencer o refluxo ácido sem se privar dos prazeres do dia a dia. Você está a apenas um simples passo de colocar suas mãos no método que eu encontrei, que mudou a minha vida e me fez derrotar o inimigo que me assombrou por anos e anos. E eu posso te afirmar, sem medo de errar, eu venci o refluxo. E se eu conseguir isso, você também pode vencer. E você fará isso com apenas três simples passos. Primeiro de tudo, nós vamos identificar a causa do problema. Depois, nós vamos escolher o tratamento ideal para você, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Em terceiro lugar, vamos fazer você se curar de forma totalmente natural. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, esse guia, ele pode mesmo me curar? E eu vou provar para você que tudo que eu compartilho nessas páginas é o que eu aprendi de melhor nessa minha longa jornada contra esse meu terrível inimigo. Então, se você está buscando uma forma natural e efetiva para curar o refluxo ácido, reverter rapidamente esse quadro terrível que tanto incomoda, uma forma de conseguir alívio imediato para suas crises, uma vida plena e saudável, sem o uso constante de remédio, viver sem fortes dores e sem aquela queimação que nos perturba, ter noites de sono agradáveis e perder aquele medo de acordar sem respirar, o guia Vencendo o Refluxo é exatamente o que você precisa. A sua busca por informação qualificada e eficaz acaba agora, porque nesse guia eu quero estender um tapete vermelho e resumir para você tudo que eu aprendi ao ler mais de 50 livros em diversos idiomas sobre esse assunto. E o mais importante de tudo, eu separei para você apenas tudo que realmente funciona para mim e para mais milhares de pessoas que eu já ajudei. Olha só, você vai descobrir, por exemplo, por que você tem refluxo e os seus amigos não, quais são as causas secretas do refluxo, como acabar com os sintomas naturalmente, como ser feliz e saudável novamente, como acabar com aqueles desagradáveis arrotos. Conheça também remédios naturais, simples e milagrosos, descubra os alimentos que podem ativar as suas crises de refluxo e muito mais. Eu tenho certeza que você está bem animado com tudo isso que eu te mostrei, né? Você já deve estar querendo vencer esse grande inimigo. Mas antes de te mostrar quanto tudo isso custa, eu quero te oferecer 3 presentes especiais. Ao garantir a sua cópia do e-book Vencendo o Refluxo, você vai ganhar 3 bônus sensacionais. O primeiro deles, o guia prático Show Refluxo Ácido. Ele normalmente custaria R$ 47,00, mas hoje você vai ganhar de graça. O bônus número 2, as top 10 receitas para quem tem refluxo. Isso normalmente custa R$ 37,00 e hoje você não paga nada por isso. E o bônus número 3, os top 10 vídeos para quem tem refluxo. Os melhores vídeos que eu já encontrei e que eu assisti que fizeram toda a diferença na minha cura. Isso normalmente custaria R$ 17,00 e para você hoje de graça. Exatamente isso. Você vai receber esses 3 produtos sem qualquer custo adicional. Olha só, você está a um passo de se livrar de uma vez por todas dessa terrível doença por um preço extremamente baixo. Tá na hora de você garantir acesso ao guia Vencendo o Refluxo, além desses bônus exclusivos. Para e pensa, quanto você já gastou até hoje com médicos e com remédios para tratar essa doença? Quanto vale para você ter a sua saúde totalmente restaurada? Quanto é que vale uma boa noite de sono, uma vida totalmente plena? E exclusivamente hoje, você tem a oportunidade de, assim como eu, dar um cruzado de direita no refluxo e eliminar esse vilão da sua vida de uma vez por todas. O guia Vencendo o Refluxo, ele poderia sim custar R$1.000 ou R$500 e eu tenho certeza que ele venderia muitas cópias, porque o que eu estou oferecendo aqui hoje é resultado comprovado. Mas eu não quero que esse meu guia seja inacessível para ninguém. Eu quero que todo mundo, eu quero que você possa experimentar a mesma transformação que eu passei. É por isso que hoje você tem a oportunidade de comprar o guia Vencendo o Refluxo por um preço muito, mas muito especial. Eu quero que você
desça ao final dessa página, mas eu recomendo para você agir com velocidade, porque quando a contagem regressiva chegar ao final, você não vai ver esse preço novamente. Além disso, deixa eu ser bem sincero com você, periodicamente eu recebo notificações de poderosos da indústria farmacêutica e eles querem que eu tire o meu guia do ar. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles lucram com a doença e não com a cura. E pode ser que um dia eles consigam, graças ao seu grande poder, fazer com que esse guia pare de ser vendido. Então eu quero que você não perca tempo, eu quero que você acabe de uma vez por todas com o refluxo ácido. Essa é a oportunidade de atacar as causas do problema, só que de forma natural. Tudo isso com zero risco. Por quê? Você tem garantia incondicional. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento. E essa garantia tem validade de 7 dias, você realmente não tem risco nenhum. Então, o que é que você está esperando? Você não tem absolutamente nada a perder. Dê uma chance a você, dê uma chance à sua saúde e garanta agora mesmo uma das últimas cópias do guia Vencendo o Refluxo. Desça até o final dessa página e comece hoje a virar o jogo contra essa doença terrível. Nós estamos te esperando com a solução lá dentro.